Pai do Senhor, como você está? Tudo bom? Eu tô só um pouco rouca, mas o vídeo vai sair. Hoje eu trago mais conhecimento para mim, para você. E hoje eu quero estar falando sobre o que significa a palavra Deuteronômio. Algumas pessoas me perguntam, alguns alunos também me perguntam o que significa essa palavra, né? A princípio uma palavra bem desconhecida, mas a gente vai ver que de desconhecida, o significado de desconhecido não tem nada. Mas antes, você que ainda não é inscrito no meu canal, clique aí, é gratuito, ative o sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos lá? Deuteronômio. A gente sabe que é o quinto livro da Bíblia, ele está dentro do grupo que nós chamamos de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E aí a pergunta é, o que significa essa expressão? De onde vem essa expressão Deuteronômio? Por que essa expressão? Vamos lá para a sua parte original. Vamos ver? Então, na tradução grega, eu vou dizer 2 nomes aqui que eu vou colocar na edição, você vai ver na tela do vídeo. Essa tradução grega, a tradução grega que foi feita antes de Cristo que deu esse nome. E se a tradução grega que deu esse nome, aí a gente vai entender então esse termo composto com 2 palavras. A primeira, Deuteros, que significa segundo, e nomos, que significa lei, segunda lei. Mas na verdade não é uma outra lei, é a repetição da lei. Por que repetir algo que já foi escrito? Porque o povo foi o quê? Nascendo. Entenda, querido, que foram vários anos na travessia do deserto. E aí essa geração, uns que morreram, outros que nasceram, nessa composição, nesse conteúdo desse livro, que nós já sabemos que é a repetição, ela se dá por importante para o quê? Para repetir a mesma lei que foi dada lá no princípio de Deus para Moisés e de Moisés para o povo, agora ela é repetida. É a mesma lei, é o mesmo conteúdo. Então, podemos dizer então que é a repetição. Se é a segunda, se é o Deuteros e é o nomos, que é a lei, então é a repetição, ok? Por causa de um povo novo, é um novo povo, ok? Vamos ler Deuteronômio 1, versículo 1, que diz assim: estas são as palavras de Moisés, que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel e Labã e Azerote de Zaabe. Então, o primeiro discurso aqui, relatado nesse livro, tem uma autoria de Moisés. Observe o versículo 5. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo. Então, você vê aqui que o discurso é de Moisés. E uma coisa interessante que eu quero falar aqui, que a tradição judaica cristã, tá? Não tem nenhuma dúvida, a tradição judaica cristã atribui a autoria deste livro a Moisés. Tudo bem? Aí vem aquela famosa pergunta, mas e capítulo 34 que descreve Moisés relatou sua própria morte? É claro que não, amados. A gente tem que compreender que houve adições, algumas adições, elas tiveram que acontecer, mas quem escreveu, quem adicionou, a gente não tem essa precisão, mas tudo indica que seja o seu sucessor, Josué, mas nós não temos essa certeza, tá? A certeza que nós temos é que foi escrito por Moisés e lá, na parte da sua morte, houve alguém que complementou. Quero ler Deuteronômio capítulo 31, versículo 22,
que nos diz assim: assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Tem um outro texto ali que eu quero ler, mas observe aqui que Moisés ele está dentro desse livro. As palavras de Moisés, as escritas de Moisés estão aqui dentro. Quer ver uma coisa? Abra aí, por favor, segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 6, que nos diz assim, 14, 6. Porém, preste atenção nesse texto, porém os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Vocês observaram o que eu li aqui? O texto, ele está atribuindo uma fala de Moisés registrada no livro de Deuteronômio, porque quando você lê, segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 6, você está narrando Deuteronômio 24, versículo 16, porque olha o que ele diz assim, ele vai dizer: porém os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés. Aí ele vai dizer: não matarão os pais por causa dos filhos. Vamos lá? Deuteronômio 24, 16, para a gente estar concluindo. E aí a gente fecha 24, 16. O texto diz assim, ó. Olha isso. Livro de Deuteronômio 24, 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. E quando você chega lá no livro de 2 Reis 14, 6, você vê, podemos dizer, uma autenticidade da escrita de Deuteronômio. Não que precisasse, mas estava afirmando que essa fala, essa escrita é atribuída a Moisés. E você observa lá no livro de 2 Reis 14, 6, que fala assim: escrito no livro da lei de Moisés. Ou seja, ele é o autor, ele é o compositor. Baseado na lei do Senhor, ele reescreve, ele faz uma segunda edição, que nem faz de livros, né? Repete o mesmo conteúdo para um novo povo. Então, amados, quando você lê assim Deuteronômio, você vai entender, está repetindo a lei para um povo novo que ia nascendo dentro do deserto, ok? Amados, esse vídeo é curto mesmo, é mais bem explicativo. Você se inscreva se não é inscrito, ative o sininho em todas as notificações e a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Compartilha. Paz do Senhor Jesus.